Esta é uma videoaula sobre RAID. Os objetivos dessa videoaula são introduzir os conceitos básicos sobre a organização do RAID, destacando a abordagem dos principais componentes que o constituem, e também elucidar os aspectos básicos sobre a utilização do RAID. O desempenho da CPU vem aumentando exponencialmente na última década e dobra a cada 18 meses. O mesmo não acontece com o desempenho do disco. Dessa maneira, a lacuna entre o desempenho da CPU e o desempenho do disco ficou cada vez maior com o passar do tempo. Assim, o RAID, arranjo redundante de discos independentes, surgiu com uma possível solução para o referido problema. Definição de RAID. Tal como já mencionado, RAID é a sigla para Redundant Array of Independent Disks, ou, em tradução livre, algo como arranjo redundante de discos independentes. Trata-se basicamente de uma solução computacional que combina vários discos rígidos, HDs, para formar uma única unidade lógica de armazenamento de dados. Um arranjo RAID independe do tipo de armazenamento, podendo ele ser tanto um HD magnético quanto um SSD ou até outros tipos de armazenamento. Níveis de RAID. RAID 0, também conhecido como stripping, fracionamento. O nível de RAID 0 é aquele onde os dados são divididos em pequenos segmentos e distribuídos entre os discos. Trata-se de um nível que não oferece proteção contra falhas, já que nele não existe redundância. Isso significa que uma falha em qualquer um dos discos pode ocasionar perda de informações para o sistema todo, especialmente porque pedaços do mesmo arquivo podem ficar armazenados em discos diferentes. No RAID 0, já é possível notar uma melhoria de desempenho considerável no armazenamento. Por exemplo, se em uma configuração comum um arquivo de 100 MB seria salvo em um HD no tempo de 3 segundos, num arranjo RAID 0 com dois HDs de mesma especificação, o arquivo de 100 MB seria dividido em dois de 50 MB, que levariam 1,5 segundo para serem gravados cada um. Porém, as partes seriam salvas ao mesmo tempo, possibilitando um ganho teórico de 100% na velocidade de armazenamento. Nível de RAID 1. O RAID 1 é provavelmente o modelo mais conhecido. Nele, uma unidade duplica a outra, isto é, faz uma cópia da primeira, razão pela qual o nível também é conhecido como mirroring, ou espelhamento. Com isso, se o disco principal falhar, os dados podem ser recuperados imediatamente porque existem cópias no outro. Perceba que, por conta dessa característica, sistemas RAID 1 devem funcionar em pares, de forma que uma unidade sempre tenha um clone. O RAID 1 pode ser usado juntamente com o RAID 0, proporcionando maior agilidade no acesso aos dados e também maior tolerância a falhas. RAID 5. O RAID 5 é outro nível bastante conhecido. Nele o aspecto da redundância também é considerado, mas de maneira diferente. Em vez de existir uma unidade de armazenamento inteira como réplica, os próprios discos servem de proteção. Deste modo, pode-se inclusive montar o sistema com quantidade ímpar de unidades. Isso é possível com o uso de um esquema de paridade. As informações de paridade, assim como os próprios dados, são distribuídas entre todos os discos do sistema. Via regra, o espaço destinado à paridade é equivalente ao tamanho de um dos discos. Assim, um array formado por 3 HDs de 500 GB terá 1 TB de armazenamento e 500 GB de paridade. Assim como um array formado por 5 HDs de 500 GB continuará tendo 500 GB para paridade, porém terá 2 TB para armazenamento. No RAID 5, assim como no RAID 1, se torna possível o hot swapping, que é uma forma de substituir unidades de armazenamento sem a necessidade de parar o sistema, pois a controladora RAID pode manter o sistema funcionando em tempo real utilizando as partes redundantes dos discos operantes. RAID 3. Esse é um nível parecido com o RAID 5, por utilizar paridade.
A principal diferença é que o RAID 3 reserva uma unidade de armazenamento apenas para guardar as informações de paridade, razão pela qual são necessários pelo menos 3 discos para montar o sistema. Esse nível também pode apresentar maior complexidade de implementação, pelo fato de as operações de leitura e escrita de dados considerarem todos os discos em vez de tratá-los individualmente. Implementação de RAID. Antigamente, montar sistemas RAID não era uma forma das mais simples e o seu uso normalmente se limitava a servidores. Hoje, no entanto, é possível implementá-los até mesmo em computadores pessoais, mesmo porque praticamente qualquer sistema operacional moderno suporta esse recurso. A maneira mais fácil de fazer isso é adquirindo uma placa-mãe que conta com uma controladora RAID. Em poucas palavras, esse dispositivo, que pode funcionar com interfaces PATA, SATA ou SCSI, identifica as unidades de armazenamento conectadas e as fazem trabalhar como um sistema RAID. Sua configuração geralmente é feita a partir do setup do BIOS. Benefícios do uso de RAID. Dependendo do nível de RAID, se um HD sofrer danos, os dados existentes neles não serão perdidos, pois podem ser replicados em uma outra unidade. É possível aumentar a capacidade de armazenamento a qualquer momento com a adição de mais HDs. O acesso à informação pode se tornar mais rápido, pois os dados são distribuídos a todos os discos. Dependendo do caso, há maior tolerância a falhas, pois o sistema não é paralisado se uma unidade parar de funcionar.